Você sabia que a Bíblia fala de duas alianças e não de uma única aliança que vai se desdobrando ou evoluindo ao longo da história? Alguns estudiosos da Bíblia, com base em Hebreus capítulo 13, verso 20, Apocalipse capítulo 13, verso 8, entre outros textos, entendem que a nova aliança é apenas um desdobramento da antiga aliança. Claro que essa ideia ignora a existência de duas alianças distintas. Ou seja, embora a Bíblia fale de duas alianças distintas, como por exemplo, Hebreus capítulo 8, verso 13, capítulo 10, verso 9, e também Gálatas capítulo 4, verso 24, apesar dessas evidências, eles acreditam que é apenas uma única aliança e vai se desdobrando até a nova aliança. Se você não me conhece, meu nome é Adriano Correia. Você está no canal Verdade Sem Enrolação, o canal que estuda a Bíblia, deixando a própria Bíblia se interpretar. Vejamos Hebreus capítulo 13 e o versículo 20. Ora, o Deus de paz, e pelo sangue da eterna aliança, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Quem defende uma única aliança que evolui, foca na expressão pelo sangue da eterna aliança, ou eterna aliança, com base em Gênesis capítulo 17, verso 7, Jeremias capítulo 32, verso 40, Isaías capítulo 55, verso 3, entre outros textos. Vejamos também Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8. E adorarão-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nesse texto de Apocalipse, o foco é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O raciocínio dessa visão é o seguinte: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A aliança no sangue de Cristo é eterna. Logo, é uma aliança que vai se desdobrando desde Adão, passando por Abraão, Israel, Davi, até chegar à nova aliança no sangue de Cristo. Sem uma análise profunda, ignorando alguns contextos, até parece que essa visão faz todo sentido. Com base nos estudos já realizados aqui no canal, aproveitando, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, me ajude a ajudar mais pessoas a estudar a Bíblia sem enrolação. Bem, a conclusão é a seguinte: a Bíblia mostra duas alianças distintas, não apenas uma única aliança que vai se desdobrando ao longo da história, mas, teologicamente, a gente conta 7 alianças. Primeira, de Adão, antes do pecado. Segunda, de Adão, depois do pecado. Terceira, de Noé. Quarta, de Abraão. Quinta, de Israel. Sexta, de Davi. E a sétima, a nova aliança no sangue de Cristo. Só que, entenda que essas 7 alianças não são um desdobramento uma da outra. Mas calma, esse é assunto para outro vídeo. Quem defende uma aliança só, se desdobrando pela Bíblia, geralmente confunde aliança com plano da salvação. O argumento dessa ideia é simples e se faz a seguinte conexão: o plano da salvação é a morte do Cordeiro. Se Jesus morreu desde a fundação do mundo, então a nova aliança sempre existiu, é eterna e só vai se desdobrando ao longo da história. De fato, o plano da salvação existe para livrar a gente da ira de Deus por causa do pecado. Toda a linha teológica concorda com isso, mas a aliança difere do plano da salvação. Em resumo, a aliança é como o salvo da ira se relaciona com Deus, o Criador. Uma coisa é o plano para livrar a humanidade do problema. Outra coisa é o pacto, ou a aliança, ou o acordo de relacionamento que a humanidade terá com seu Criador, ou com seu Salvador. Vejamos os exemplos. Deus salvou Noé do dilúvio, só depois fez uma aliança com ele. Abraão saiu da idolatria, só depois Deus fez uma aliança com ele. Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, só depois Deus fez uma aliança com ele. Perceba o padrão: Deus salva primeiro, a aliança vem depois. Pode ter exceção? Pode, mas a regra de ouro é como o salvo se relaciona com seu Salvador. Primeira aliança, a antiga aliança, antigo pacto, Antigo Testamento
tudo aponta para uma coisa só: a aliança no Monte Sinai. Paulo, é claro, existem duas alianças distintas. Ele compara isso com duas mulheres na vida de Abraão, Sara e Agar. Vejamos Gálatas capítulo 4, dos versículos 22 ao 26. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, que estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Agar não é Sara, e Sara não é Agar. O apóstolo Paulo dá esse exemplo para mostrar: antiga aliança não é nova aliança, ou primeira aliança não é segunda aliança. São duas alianças diferentes, Agar e Sara. Vejamos Gálatas capítulo 4 e agora o versículo 29. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Quem era gerado segundo a carne? A aliança do Monte Sinai. E quem era gerado segundo o Espírito? A nova aliança no sangue de Cristo. A Jerusalém lá de cima. Paulo então crava: quem está na primeira aliança perseguia quem estava na nova aliança. Ou seja, aqueles que estavam com a mente na primeira aliança perseguiam aqueles que estavam com a mente na nova aliança. Duas alianças distintas. Vejamos Gálatas capítulo 4 e agora o verso 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Com base nesse texto que acabamos de ler, a ordem divina é: lança fora a escrava e seu filho. Lança fora a aliança do Monte Sinai. Entra na nova aliança pelo sangue de Cristo. Mas a pergunta é: como lançar fora a primeira aliança? Esse é assunto para o próximo vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe e até a próxima.